Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esses dias me perguntaram a respeito desses 2 versículos e eu vou passar o entendimento agora. Não sou o dono da verdade, porém o que vou falar tem coerência. O que importa é isso, tem coerência. Não estou inventando nada. Então assim está em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu. João foi arrebatado, foi tomado, foi tirado, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor, no dia do juízo de Deus, que a religião, que os teólogos falam que aquele dia era domingo ou sábado, mas nós já sabemos que não tem nada a ver. Então ele estava no Espírito, estava concatenado com o Espírito do Cristo ressuscitado. E foi-lhe dito, no versículo 10, primeiro capítulo 1, para que ele foi arrebatado, e no versículo 11, para que ele escrevesse às 7 igrejas da Ásia Menor, as coisas que estavam ocorrendo e que iriam ocorrer durante um período. Quanto tempo foi esse? 3 anos e meio, 1260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana. E no decorrer dos ocorridos, dos fatos acontecidos dentro de Jerusalém, chegou no capítulo 12. E João disse isso de uma forma metafórica, de uma forma espiritual, de uma forma de enigma. Ele disse isso, e pela misericórdia, pela graça do Espírito da graça, nós temos conseguido entender isso sem precisar manipular, sem precisar buscar estudos externos, fora da Bíblia, para que nós venhamos entender esses 2 versículos. Então eu quero fazer pontual só esses 2, não vou me estender, porque senão começa a complicar. O livro de Apocalipse já é um livro complicado, e se você começar a falar muito, aí que a pessoa não entende nada. Então eu vou passar o entendimento apenas desses 2 versículos que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. O que era a mulher vestida de sol? Era uma parábola, uma figura de linguagem para o templo que estava de pé ainda em Jerusalém. E esse templo, pode ver na história, procurar aí no Google, que ele era, a parte interna dele praticamente toda de ouro. E na parte externa havia partes, eu não sei que tanto quanto, qual o percentual de folhados de ouro também na parte externa. Então o que acontecia? Quando o sol, os raios solares batiam no templo, então a distância, longas distâncias, via-se o brilho do sol, batendo, refletindo no templo. Por isso que fala, uma mulher vestida de sol. Esta mulher vestida de sol era o templo. E o sofrimento e a destruição, a devastação deveria vir para se completar, se consumir o dia do Senhor, o juízo de Deus, contra ele, contra o templo. Então, uma mulher vestida de sol era o templo que estava de pé, com a lua debaixo dos seus pés. A lua, ela representava o quê? Representava quem? O povo escolhido por Deus. E o povo escolhido por Deus, quem foram? Foram os hebreus, que foram tirados das garras de Faraó. E o que confirma isso é essa continuação, com a lua debaixo dos pés, que era o povo judeu, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que representava as 12 estrelas? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, porque assim está em Apocalipse, em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, veja. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas, por que 11? Porque ele que estava contando o sonho. Então seriam 12 estrelas. A lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim.
José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então aqui nós temos o entendimento, comparando com o sonho de José, que aqui e uma coroa de 12 estrelas. Então, as 12 estrelas na cabeça. Então, as 12 estrelas representavam as 12 tribos de Israel. Então, o sol, a mulher vestida de sol, era o templo, que estava de pé. A lua, debaixo, era o povo judeu. Veja, então o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito para o dia do juízo, para o dia do Senhor. É um livro de história velha. O livro de Apocalipse é um livro de história já caduca, já não existe mais, já aconteceu, porque ele foi escrito para ser enviado aos irmãos que se reuniam como igreja, ou para os israelitas que haviam saído de Moisés para a graça de Deus e se reuniam, se congregavam. Então Jesus no Espírito disse, escreva. Se isso foi algo como que eu falo, concreto, ou se foi algo abstrato, mas foi assim. Então foi para escrever os acontecimentos, as coisas que estavam acontecendo para os irmãos na Ásia Menor, avisando que o juízo, que o dia do Senhor havia chegado. O dia do Senhor tão profetizado desde Joel, Sofonias, Amós, Malaquias, Isaías, Jeremias. Sempre falou do dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Daniel falou. Então João falando isso. Aí ele vai no versículo 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Que mulher que estava grávida? Era representando quem? Uma mulher vestida de sol. Então quem é que gritava com dores de parto? Quem é que iria dar o parto à nova aliança, ao novo sistema, ao juízo eterno, ao evangelho eterno? Então aqui a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Era o templo, porque havia chegado o juízo. O templo dentro de Jerusalém, e o templo estava sitiado, estava cercada pelo exército romano. E o comandante daquele exército, porque aqueles eram os gentios, que Jesus disse em Lucas 21, enquanto não terminar o tempo que os gentios irão pisar em Jerusalém, não vai acabar. E esse tempo durou quanto? 42 meses, 1260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana. Então a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Isso daqui era o juízo que havia chegado contra aquele povo, contra o templo. Então a mulher vestida de sol, que representava o templo, estava chegando o seu final. E o sofrimento, tanto que você vê Jesus falou, ai das grávidas que estiverem naqueles dias dentro do templo. Por quê? Porque elas chegaram ao absurdo de comerem os seus recém-nascidos. Assim como aconteceu lá em Deuteronômio 28, depois falou também em Lamentações. Ocorreu isso em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, e também ocorreu isso no juízo do ano 70, porque Jesus falou, ai das grávidas naqueles dias. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então esse sofrimento, meu amado irmão e minha amada irmã, isso daqui foi para o juízo de Deus, foi para as aflições, as tribulações que as pessoas, os judeus, os israelitas, estavam passando devido o juízo ter chegado, isso daqui, capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Por quê? A voz de trombeta era sinal de juízo. Então havia chegado. Então aquela mulher vestida de sol, os israelitas, as 12 tribos, os representantes das 12 tribos, eram eles que estavam sendo massacrados, eram eles que estavam sendo mortos, eram eles que estavam sendo judiados. Então é uma grande insanidade falar que Jesus ainda vai voltar, porque Jesus voltou como juiz para aquele dia. Então o simples significado de Apocalipse 12 foi isso. Foi o juízo que chegou, e a mulher que estava sofrendo era o templo, era uma representação do templo,
que ele estava prestes a ser aniquilado, a ser destruído. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Se foi útil, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!